Olá, pessoal. Vamos iniciar agora a nossa aula sobre soluções. Para a gente entrar especificamente em soluções, a gente tem que rever um conceito. Estou falando de uma mistura, tá? Na natureza, dificilmente a gente encontra alguma substância, tá? Sozinha, ok? Substância pura é redundância, tá, gente? Quando a gente fala substância, eu tô falando que o composto tá ali, sozinho. É muito difícil a gente encontrar, por exemplo, água, simplesmente H2O na natureza. A água, ela sempre vai estar formando uma mistura com alguma coisa. Por exemplo, forma uma mistura com sal, forma uma mistura com minerais. Então, é muito difícil na natureza a gente encontrar uma substância que esteja sozinha. A gente sempre vai encontrar na forma de mistura. Então, a mistura, ela é um material que é formado por duas ou mais substâncias que a gente chama de componentes. Quando eu falo em mistura, existem dois tipos de mistura. Então, eu posso falar de uma mistura homogênea e de uma mistura heterogênea. A mistura homogênea é toda mistura que apresenta apenas uma única fase. Importante, o conceito de homogênea, tá, é aquela que apresenta uma única fase até no microscópio. Então, por exemplo, vamos pensar numa solução que a gente acha que é homogênea, mas não é. Leite. Leite, se a gente olhar para ele visualmente, a gente vai achar que é homogêneo. Mas o que tem ali no leite? Tem água, tem proteína, tem gordura. Gente, gordura e água se mistura? Não. Então, não é homogêneo. É o quê? Uma mistura heterogênea. Só que ela é uma mistura heterogênea que a gente não observa visualmente a separação em fases. Tudo bem? Então isso é muito importante. Quando eu falo de misturas heterogêneas, a gente tem os colóides. Muitos colóides, eles enganam a gente, fazendo a gente pensar erroneamente que eles são homogêneos. Por exemplo, maionese. Maionese é um tipo de colóide. Um hidratante é um tipo de colóide. Onde as partículas, elas são muito pequenas, são na casa do nanômetro. Então, elas levam a gente erroneamente a gente achar que ela é homogênea, mas ela não é. Ela é heterogênea. Então, a forma mais clara de você ter o conceito de homogênea, pense. Se eu levar no microscópio, eu vou conseguir ver separação de fase? Se a resposta for não, é homogêneo. Se a resposta for sim, é heterogêneo, ok? Então, vamos ver alguns exemplos. Se eu misturar água com açúcar, gente, quando você mistura água com açúcar, o que vai acontecer? Você vê a separação de fase? Você acha que se você levar no microscópio você vai ver separação de fase? Não. Então, água com açúcar é um tipo de quê? Mistura heterogênea, ok? Aqui eu tenho óleo, água e areia. Então, se eu pegar cada parte desse sistema, ó, se eu pegar um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui, esses três pontos não vão ter constituições diferentes. Então, se esses três pontos dentro do sistema têm constituições diferentes, significa que eu tenho mais de uma fase, tá? Então, se eu tenho mais de uma fase, e aqui é visualmente, você tá vendo que tem mais de uma fase, eu tenho uma mistura heterogênea. Mais um exemplo. Água gaseificada. Gente, água gaseificada é uma mistura o quê? Heterogênea. Por que a água gasificada é uma mistura homogênea? No momento, tá? Igual essa que tá aqui. Você tá vendo as bolinhas que são gás. E você tá vendo a água. Aquela fase de gás. E aquela fase que tem água é heterogênea. Okay? Agora, quando você vai lá e compra uma água gasificada, você não percebe o gás, porque a pressão ali dentro tá muito forte e obriga o gás a estar dissolvido na água, a mistura é homogênea. Ok? Tudo bem até aí? Então, relembrando com vocês o conceito de fase que eu acabei de falar. A fase é um pedaço daquele sistema onde o aspecto é homogêneo ou uniforme, ou seja, as características são iguais. Então, nessa galão aqui de água mineral, se eu pegar um ponto aqui, se eu pegar um ponto aqui, se eu pegar um ponto aqui, 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 em todos esses pontos, a água não é exatamente a mesma coisa?
não é? Então aqui não tem separação de fases. Então aí eu tô falando de uma mistura o quê? Homogênea. Agora, nesse caso aqui, ó, que eu tenho água e gelo. Gente, um ponto dentro do gelo é diferente de um ponto aqui na água, tá? Aqui que tem água também é diferente desse gelo aqui. Então, apesar de ser apenas água, eu tenho água no estado sólido, eu tenho água no estado líquido. Eles estão com características diferentes, com aspectos diferentes. Eu tenho o quê? Uma mistura heterogênea, ok? Então, não importa se são componentes diferentes, ok? Ou mesmo componente principal, no caso que é água. O aspecto tá diferente, então significa o quê? Que é heterogêneo. O aspecto tá igual? Homogêneo. Tudo bem? Então, quando eu falo de mistura homogênea, eu estou falando de uma solução, ok? Então, quando eu falo de solução, são sempre 2 ou mais componentes, então eu sempre vou ter um solvente, que em geral é o componente que se apresenta em maior quantidade, tá? Necessariamente não precisa ser água, poderia ser outro solvente como acetona, álcool. O solvente, ele pode mudar, ok? Então, em geral, o solvente se apresenta em maior quantidade. E o soluto, que em geral é o componente em menor quantidade. Importante, o soluto é sempre quem é dissolvido pelo solvente, ok? Então, a solução, ela tem no mínimo um solvente e um soluto. Gente, pode ter mais de um soluto? Pode. Pode ter uma mistura de solventes? Também pode, ok? Então, pode acontecer de ter 2 solventes ou mais, ou ter 2 solutos ou mais. Mas sempre uma é solvente e uma é soluto. Aí eu posso ter 2 solventes e um soluto, 2 solutos e um solvente, 2 solventes e 2 solutos. Pode? Pode. Desde que a mistura seja homogênea para ser uma solução, ok? Soluções. Quando eu falo dos tipos de solução, gente, pode variar muito. Tá? O que eu quero dizer como variar muito? Pode variar de estado físico. Nós temos soluções gasosas, as soluções líquidas e as soluções sólidas, que aqui vocês estão vendo como exemplo. Eu posso ter gás dissolvido em gás, eu posso ter líquido dissolvido em gás, eu posso ter sólido dissolvido em gás. Importante, tá, gente? Quando o líquido está dissolvido em gás, igual o cloroforme, que o cloroforme está vaporizado, ok? Quando o sólido está dissolvido em gás, desculpa, igual o gelo seco ele sublimou, ele passou direto do estado sólido para o estado gasoso, ok? Soluções líquidas. Eu tenho gás dissolvido em líquido, ok? Como água gasificada, como eu dei um exemplo para vocês, desde que não esteja aquele monte de bolinha, tem que estar dissolvido. Quando tem um monte de bolinha, gente, quando aquele exemplo que eu dei da água gasificada não tá dissolvido, tá ali, não tá dissolvido. Líquido dissolvido em líquido, etanol em água. Sólido dissolvido em líquido, quando eu dissolvo açúcar em água. Temos soluções sólidas, ok? Metais, ligas metálicas, são um grande exemplo que a gente tem de soluções sólidas. Posso ter cobre dissolvido em níquel, ouro, 18 é um exemplo, ok? Bronze, então a gente tem exemplo também de soluções sólidas. Então, as soluções, elas podem existir nos 3 estados, no gasoso, líquido e sólido. O importante é que para ser uma solução, a mistura é homogênea, não se esqueçam disso. E quando eu falo de solução, gente, a gente vai caracterizar um pouco as soluções aqui, num conceito muito importante. As soluções, elas podem conduzir corrente elétrica, que são aquelas que a gente chama de eletrolíticas, e elas podem não conduzir corrente elétrica, que são as soluções moleculares. Vamos pegar um exemplo aqui que eu já falei com vocês. Sal de cozinha e açúcar. Sal de cozinha a gente sabe que é iônico. Então, quando eu dissolvo sal de cozinha em água, vai conduzir corrente elétrica. E quando eu dissolvo açúcar em água, vai conduzir corrente elétrica? Não. Aqui tem a observação, tá? Os ácidos, eles são moleculares, mas eles podem originar soluções eletrolíticas. Por que um ácido pode originar uma solução eletrolítica? Ó, pegamos um exemplo aqui. H2, SO4, ácido sulfúrico. Ok, gente? Quando esse ácido tá em água,
ele forma H3O+, mais o ânion HSO4 menos. Isso é uma reação química, onde esse processo, tá? Então, quando isso acontece, que eu formo cátion e ânion, eu posso conduzir corrente elétrica. Então, os ácidos, apesar de eles serem compostos moleculares, eles podem originar soluções eletrolíticas devido a esse processo, ok? Só um exemplozinho aqui de como a gente pode observar em laboratório que ela é eletrolítica ou não. A gente pode montar esse sisteminha, que é uma lâmpada num bocal. Temos 2 fios ligados a ela numa extremidade e no outro tem um cabo ligado à luz elétrica, ok? Então, quando eu fecho o circuito aqui na água, quando eu coloco esses 2 fiozinhos dentro da água, se for condutor de corrente elétrica, a solução fotovolítica, a luz acende. Que a solução é o quê? Ela não é eletrolítica. Por quê? Quando a solução é eletrolítica, eu tenho íons em solução que vão permitir a transmissão da corrente elétrica. Quando é molecular, não existe a presença desses íons e não ocorre transporte. Com relação à solubilidade, gente, quando eu falo solubilidade, esse conceito semelhante sempre dissolve semelhante, ele é importante. Por que ele é importante? Quando eu falo em solubilidade, eu falo em forças, ok? Então, quando você fala em forças, eu falo de interações. Então, as moléculas, íons, eles sempre vão estar o quê? Interagindo. Então, quando a interação no solvente-soluto, ela é mais intensa do que solvente, soluto, ou seja, quando o solvente-soluto, eles têm uma tendência a ficar mais próximos, forma uma solução. Então, quando eu tenho solvente, soluto, e a interação entre o solvente e o soluto vai ser mais forte do que o solvente com solvente, ou do soluto com soluto, eu formo uma solução. Porque o solvente e o soluto, eles vão ter vontade, vamos dizer assim, de interagir, ok? Quando é igual também, acontece a formação de solução. Quando a interação solvente-soluto, ela é igual à interação solvente-solvente e soluto-soluto. Agora, se a interação solvente-solvente entre as moléculas de solvente-solvente e as moléculas de soluto-soluto forem mais fortes, ok? Quando é mais forte, quando essa interação aqui ela é mais forte do que solvente-soluto, em geral, tenta não formar. Por quê? Porque eu teria que fornecer uma energia para separar esse solvente do solvente e separar esse soluto do soluto para tentar fazer o solvente e o soluto interagirem. Então, nesse momento, eu dependo muito da força, tá? De quanto que é a magnitude dessa força, dessa interação, ok? Então, por isso que semelhante sempre dissolve semelhante. Quando eu tenho 2 semelhantes, é mais fácil eles interagirem entre si do que quando eles não são. Ok? Daí que vem aquela velha frase que a gente fala, polar dissolve polar e apolar apolar. Polar não tem uma grande atratividade por apolar, mas polar com polar tem. Apolar com polar também. Tá? Então, por isso que essa frase semelhante dissolve semelhante. Aqui como exemplo, ó. Só pra vocês entenderem. Eu tenho vitamina A, tá? Vitamina C. Tem as estruturas aqui. Se você olhar a vitamina A, você consegue ver que na estrutura da vitamina A, eu tenho uma grande parte dessa estrutura que é o quê? Apolar. Sempre que você tem carbono e hidrogênio, como eu já falei com vocês, tá? Carbono e hidrogênio sempre é apolar. Então, eu tenho uma grande extremidade apolar e uma pequena extremidade o quê? Polar. Então, nessa molécula de vitamina A, a tendência maior dela vai ser interagir com quem? Com o solvente apolar. Tanto que a vitamina A, ela é oleosa, tá? E a vitamina C? A vitamina C, ó, tem hidroxila, que é uma ligação de hidrogênio, interage bem com a água. Outra ligação de hidrogênio, ligação de hidrogênio,
ligação de hidrogênio. Eu tenho o oxigênio aqui que também vai interagir com as moléculas de água, tá? Então, essa molécula aqui, ó, que tem ligação de hidrogênio, é uma molécula o quê? Polar. Então, a vitamina C, ela é uma molécula o quê? Polar. Onde tem vitamina C, gente? Muitas frutas, ó, limão, laranja, acerola. Você vê que o composto possui uma alta solubilidade em líquidos polares. Então, semelhante sempre vê o quê? Semelhante. Outro exemplo aqui, nesse caso, tô falando de um composto iônico. Porque compostos iônicos, eles também têm uma interação muito boa com solventes polares, tá? Porque quando eu falo de solventes polares, gente, o que vai acontecer? Eu tenho regiões positivas, ok? E eu tenho regiões o quê? Negativas. Então, as regiões negativas, elas vão ser atraídas pela região positiva, ok? E as regiões positivas vão ser atraídas por outras regiões o quê? Negativas. Então, como, por exemplo, eu coloco sal na água, o composto iônico, ele possui o quê? Ligações iônicas, que são fortes. Mas quando eu coloco em água, as forças de interação que vão existir entre a molécula de água, que é o solvente, e o sal, que é o soluto, essa interação entre íons de carga oposta, ok? Essa interação vai estabilizar o sódio e o cloro. Então, como eu consigo estabilizar, eu consigo dissolver. Agora, se a interação entre o íon sódio e cloro fosse maior do que a interação desses mesmos íons com a água, eu ia conseguir solubilizar? Não, você não ia conseguir. Então, esse processo que acontece entre a água e o sódio, tá? É conhecido de forma geral como processo de solvatação. O processo de solvatação, ele pode acontecer com outros solventes, tá? Agora, quando eu falo especificamente da água, esse processo de solvatação, ele chama de quê? Hidratação. Então, ok? Então, os íons, eles vão ficar o quê? Envoltos. Então, quando eles ficam envoltos, eles ficam estáveis. Então, a solubilização desse sal é favorável, ok? Fatores que podem influenciar na solubilidade. E esses dois fatores são muito importantes, tá, gente? A gente também tem a quantidade que influencia na solubilidade, mas eu vou falar disso daqui a pouquinho, quando eu falar de coeficiente. Nesse momento, eu tô falando da temperatura e pressão. Toda substância consegue dissolver da mesma forma? Não. Ok? Eu tenho substâncias que quando aumenta a temperatura, tá vendo aqui, ó? Aumenta a solubilidade. Eu tenho outras substâncias que quando você aumenta a temperatura, diminui a solubilidade. E outras alteram muito pouco, igual o sal. O sal se altera muito pouco com a aumento da temperatura. Então, esse processo, ok, de aumento de temperatura, ele favorece a solubilização de algumas substâncias, mas favorece a solubilização de todas? Não. Como é que eu sei que vai ser favorecido ou não? Você vai olhar o coeficiente de solubilidade, tá? Que é o que determina a solubilidade de uma determinada substância. Então, você olhando o coeficiente em diferentes temperaturas, você sabe se vai aumentar ou não. Ok? E a pressão, gente, ela também influencia, tá? Vou pegar alguns exemplos. Pressão influencia principalmente quando eu falo de gás em líquido, tá? Quando eu falo de pressão, penso principalmente de gás mais líquido. Vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece, de gás mais líquido. Refrigerante. Quando você acaba de comprar o refrigerante, ele tá quente, você abre, o que faz com o gás? A maior parte do gás, ele vai o quê? Vai sair, porque tá quente. A solubilidade tá menor. Quando você pega esse refrigerante, coloca na geladeira, deixa ficar bem geladinho, e aí você abre, vai sair a mesma quantidade de gás? Não, porque quando você abaixa a temperatura, você o quê? Aumenta a solubilidade, ok? E a pressão, o que a pressão faz? Quando o refrigerante está fechado, a pressão ali dentro está muito forte. Então, quando a pressão ali dentro está muito forte, você faz com que o gás, o quê? Fique dissolvido no líquido, porque a pressão está alta. Quando você abre, o
que acontece com a pressão? Você diminui a pressão, aí você faz com que o gás sai. Quando tá abaixo de temperatura, você perde menos gás do que quando tá alta temperatura, porque a temperatura favorece, ok? Outro exemplo de como a pressão influencia. Quando tá muito quente, você tá num rio, você tá num mar, você não vê que os peixes vêm mais à superfície? Por que os peixes vêm mais à superfície? Porque o oxigênio dissolvido na água, o quê? Ele diminui. Tá? Então, quando tá muito quente, o oxigênio dissolvido diminui, os peixes precisam vir à superfície para respirar, ok? Falei pra vocês da solubilidade, ok? Falei com vocês que existem soluções com conduz corrente elétrica e outras que não conduz. E aqui eu vou falar agora de outra característica. Eu tenho solução diluída, concentrada, não saturada, saturada e supersaturada. Ok? Então, quando eu falo desses conceitos aqui, eu tô falando com relação à concentração. Então, com relação à concentração, eu também posso classificar a solução. Tá? Então, a concentração, gente, ela é simplesmente a relação de massa de soluto, massa de solução. Então, quando eu falo que a solução é diluída ou concentrada, é uma característica mais qualitativa. Ok, gente? Quando eu tenho uma grande quantidade de soluto em relação ao solvente, ela é concentrada. Ácido sulfúrico, 98% mais água. Significa que 98% é ácido sulfúrico e apenas 2% é água. É uma solução concentrada. Tá? Então, eu posso falar que ela é concentrada e diluída apenas qualitativamente, mas a gente vai estar vendo na próxima aula como fazer os cálculos para definir a concentração. Okay? E ela é diluída quando? Quando a quantidade de soluto é muito pequena. Por exemplo, quando eu pego um copo d'água e coloco só uma pitadinha de sal, eu não tô colocando pouco sal. Então, se eu tô colocando pouco sal, eu tô formando uma solução que é o quê? Diluída. Ok? Aí vem um conceito importante. Diluir. Diluir alguma coisa é quando você coloca solvente para diluir. Tudo bem? Dissolver é quando eu pego, por exemplo, um sólido, coloco no líquido, aí eu tô dissolvendo esse sólido no líquido. Diluir é simplesmente quando eu coloco mais o quê? Solvente, quando eu tô fazendo uma diluição. Então, diluição é simplesmente colocar mais solvente no meio. Vou falar de saturada, insaturada, supersaturada. Para eu falar disso, eu preciso falar de coeficiente da solubilidade, que eu já falei com vocês ali rapidinho quando eu falei do gráfico de temperatura. Coeficiente de solubilidade, gente, é a quantidade máxima de soluto que eu posso adicionar num volume determinado, num volume específico de solvente, a uma temperatura específica. Então, sempre que eu falo de coeficiente de solubilidade, eu falo de coeficiente de solubilidade a uma certa temperatura. Por que uma certa temperatura? Porque, como eu já falei com vocês, que quando eu altero a temperatura, eu altero também a solubilidade. Ok? Então, coeficiente de solubilidade também pode ser chamado de saturação. É a quantidade máxima de um soluto sólido que pode ser dissolvida em certa quantidade de um solvente em uma determinada temperatura. Okay? Esse é o conceito. Então, o que eu posso colocar de soluto numa determinada solução em uma temperatura específica. Ok? Então, em geral, ele vem expresso dessa forma, em gramas, para cada 100 gramas de água, ou para grama ou para litro, ok? Em geral, a gente fala mais de água, tá, gente? E eu tenho que falar qual a temperatura que eu tô falando. Tudo bem? Eu tenho que especificar a temperatura. Grama de água, ml de água é a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? Porque a água, a densidade é o quê? É 1. Então, quando eu falo de água, 1 quilo de água, 1 litro de água, é a mesma coisa. Tudo bem? Pessoal, então quando eu falo de solução e eu falo de coeficiente de solubilidade, eu tô falando de uma quantidade específica que eu consigo dissolver em uma determinada quantidade de solvente. Em geral, o solvente que a gente usa é a água. Então, aqui eu tô falando do cloreto de sódio, tá? Então, vamos considerar que a gente tá uma temperatura de 0 graus Celsius. Eu tenho aqui 3 sistemas que tem 1 litro. Então, quando tem 1 litro, e aqui eu tô falando de 100 gramas ou 100 ml,
Já falei com vocês que massa de 100 gramas de água, que a massa de água é igual a 100 ml de água, tá? Porque a densidade da água é 1, então massa é igual a volume, valor. Eu tô falando aqui para 100 gramas, para 1 litro, eu tô falando de 557 gramas, ok, pessoal? Para 1 litro de água. Então, no primeiro, eu tenho 1 litro de água, zerando a 0 graus, adicionei 200 gramas. 200 gramas não é bem menos do que 357. Então, quando eu adiciono 200 gramas, eu não estou adicionando a menos do que o coeficiente. Então, nesse caso, eu tenho uma solução insaturada, porque a quantidade dissolvida é o quê? Menor do que o coeficiente. Se a quantidade que eu adiciono é exatamente igual ao coeficiente, no segundo eu estou adicionando 357 gramas, não é exatamente igual ao coeficiente, então quando a quantidade adicionada, a quantidade de massa presente é exatamente igual ao coeficiente, eu tenho uma solução saturada. Quando eu adiciono a mais, como no terceiro eu adicionei 400, estou adicionando a mais, não estou? Então é a diferença de 43 gramas. O que vai acontecer? Eu vou dissolver esses 357 e o restante vai para onde? Vai para o fundo. Então, essa solução ela vai ser chamada o quê? De uma solução saturada com corpo de fundo. Muitas vezes a gente prepara a solução em casa, quando a gente prepara um suco, por exemplo, a gente não coloca pouca água e não coloca muito pozinho, não vai ficar um excesso no fundo. Aquele excesso que está no fundo é por quê? Porque você atingiu o coeficiente. Então, o excesso ele sempre vai estar para onde? Ele vai para o fundo. Agora, imagina que eu aumentei a temperatura para 25 graus, ok? Quando você aumenta essa temperatura para 25 graus, eu vou poder dissolver quanto em 1 litro? Eu vou poder dissolver 420. Então, imagina que eu tinha esse 1 litro de água. Adicionei esses 400, ok? Na hora que eu adicionei esses 400, não é menor do que 420? Então, a 25 graus, vamos considerar que estava a 0 grau e que eu aumentei para 25. Ok? Então, eu consegui dissolver. Quando eu aumento a temperatura, eu aumento a solubilidade, nesse caso aqui. Então, eu consigo dissolver os 400 gramas. Só que aí eu pego e deixo essa solução lá em repouso, ok? Então, quando eu deixo em repouso e vou abaixando a temperatura, eu posso manter em solução esse excesso. Esse excesso fica lá quietinho, tá? Mas é instável. O excesso está dissolvido, mas é instável, porque eu tô baixando lentamente, sem qualquer perturbação. Quando chegar a 0 graus Celsius, eu tenho os 400 dissolvido, formando uma solução instável. E aí, quando eu tenho essa solução instável, eu formo o que a gente chama de uma solução super saturada, tá? Aí, na super saturada, não tem corpo de fundo. Eu só tenho uma super saturada. Mas aí, se acontecer qualquer perturbação, um agitozinho na mesa, qualquer coisa, o que vai acontecer com o excesso? Ele vai pro fundo. Por quê? Porque a super saturada é instável. Ela pode ser saturada quando a quantidade dissolvida é igual ao coeficiente. E ela é super saturada quando a quantidade supera o limite. Importante que a super saturada, ela é o quê? Instável. Por que ela é instável, gente? Porque eu tô colocando a mais do que eu posso. Então, quando você tá colocando a mais do que você pode, ela é o quê? Instável. Ok? Então, o que significa isso, gente? Como é que eu preparo uma solução supersaturada? Imagina que eu tenho uma solução de acetato aqui no becker, nesse becker aqui, tá? O coeficiente de solubilidade é 36,5 a 20 graus, ok? O que eu fiz? Eu peguei lá, subi a temperatura para 40, imagina, aqueci e dissolvi, tá? Tô te falando que eu dissolvi aqui 45 gramas, tá? 45 gramas em 100. Isso 40 graus. Aí eu consegui dissolver. Aí eu peguei esse becker e deixei ele em repouso. Ok?
deixei em repouso e baixei a temperatura para quanto? Para 20 graus novamente. Quando você baixou para 20, o que aconteceu? Deixei ela lá quietinha, o excesso não precipitou, o excesso continuou dissolvido. Mas como eu tinha excesso, essa solução, ela passou a ser o que a 20 graus? Passou a ser uma solução supersaturada. Mas como a solução supersaturada ela é instável, o que eu fiz? Eu fui lá e pinguei, tá? Pinguei uma gotinha de acetato no becker. Quando eu peguei essa gotinha de acetato, o que aconteceu? Começou a cristalizar. Por que começou a cristalizar, gente? Porque o excesso, tá? Começou a ir pra onde? Ir pro fundo. E aí, como eu perturbei, o excesso ele vai todo o quê? Ele vai todo sair da solução. Aqui formou cristais, mas o excesso podia vir todo pra onde? Podia todo vir aqui pro fundo, ó. Então, nesse caso aqui, inicialmente, gente, eu tinha uma solução super saturada, porque eu dissolvi a mais, ok? Mas na hora que eu perturbei esse sistema, eu fiz que a solução aqui, ela ficasse o quê? Saturada com corpo de fundo, ok? Então, as soluções supersaturadas, elas podem ser feitas? Podem. Mas se elas forem perturbadas, já que se trata de uma condição instável, o excesso vai para onde? Pro fundo. Aí, de fundo, ok? A solubilidade, gente, o coeficiente de solubilidade, ele pode ser visto de forma gráfica. Então, aqui é um exemplo muito simples de como eu posso representar isso graficamente. Quando eu falo de um gráfico, que é a curva de solubilidade, eu tenho o coeficiente de solubilidade aqui no eixo, esse aqui é o coeficiente de solubilidade, e aqui a temperatura. O gráfico, ele vai ter três regiões. Ele vai ter região acima, que é super saturada, que são as instáveis. Ela vai ter região abaixo, que é insaturada. As insaturadas, como tá abaixo, são estáveis. E eu tenho os que são aqui na curva, ó. Tudo que tiver na curva, tá, gente? Tudo que tiver na curva, né? É o que? Saturada. Então, a curva é o que? Saturada. Então, quando eu falo de curva de solubilidade, você sempre tem três regiões. Uma região acima, que é instável, supersaturada. Uma região abaixo, que é insaturada. E a região da curva, que é o que? Saturada. Então, para qualquer ponto acima da curva, tá? Aqui, para qualquer ponto em cima da curva, em cima é saturada. Para qualquer ponto acima é supersaturado. E aí, essa supersaturada, ela pode se transformar em quê? Saturada com corpo de fundo. E para qualquer ponto abaixo, nós temos o quê? Uma região saturada. Então, vamos... tô dando esse gráfico aqui, que é um de nitrato de sódio, e quero que você me diga, tá? Desses 6 sistemas, qual deles pode haver precipitado? Que eu acabei de falar, ó. Pontos abaixo são insaturadas. Se é insaturada, pode precipitar? Não, porque tem menos. Qualquer ponto que tá na curva é o que? É saturado. Tem a quantidade igual. Se tem a quantidade igual, vai precipitar? Não. Então, quais são os pontos que vão precipitar? 1 e 3. Então, em 1 e 3 vai existir a presença de precipitado. Ok? Então, basta você entender aquele gráfico para as regiões. Tudo bem? Mais um exemplo aqui. Tem 4 temperaturas de dessolubilidade do cloreto de potássio para cada 100 gramas de água, ok? E te falei, ó, em 100 gramas de água a 20 graus, tá? 20 graus. Tenho isso aqui, consigo dissolver 34, ok? E a 20 graus, eu coloquei 40. 40 não é mais que 34, tem 6 gramas a mais. Tá? Aí, ó, conhecida a tabela acima, então ele te falou da tabela. E ele te falou após forte agitação. Então, houve perturbação. Então, se houve perturbação aqui, a forte agitação, não tem como existir solução supersaturada. Uma forma de você saber se a solução vai ser supersaturada, gente, é, por exemplo, se te falar, olha, ficou em repouso. Subiu a temperatura, dissolveu, voltou, ok? Uma forma de você saber. Então, nesse caso aqui, eu só consigo dissolver quanto? 34.
Os outros 6, eles vão pra onde? Pro fundo. A solução é saturada sem corpo de fundo? Não, acabei de falar que tem corpo de fundo, não pode ser. Solução saturada contendo 34 gramas de KCl dissolvida em equilíbrio com 6 de KCl sólido? Sim, verdade. Ok? Então a solução ela fica saturada e o resto vai pra onde? Pro fundo. Então com esses exemplos a gente termina a aula de hoje, tá? Então reveja esses conceitos, que na próxima aula a gente vai estar vendo os cálculos de concentração, ok? Até mais!